Olá, eu sou Gi Vigário aqui nesse canal e lá no Instagram também. É um prazer ter você aqui. Se você já me conhece, já dê um like nesse vídeo. E se você ainda não me conhece, se inscreva nesse canal, dê um like no vídeo, vai dar um pulinho lá no Instagram também para conhecer o meu conteúdo lá. Esse canal, ele é um grande desafio para mim, porque ele ainda não é monetizado e todos os conteúdos requerem muitas pesquisas para eu conseguir entregar com o máximo de certeza tudo que eu falo aqui para te ajudar no seu lifestyle. Então, se você sentir o desejo de colaborar com esse canal, eu já deixei o Pix aí para você colaborar com os equipamentos, colaborar com a autora desse canal, que tem muitas contramãos aí para poder fazer esse conteúdo. É isso, gente. Fiquem à vontade. Hoje a gente vai falar sobre os anos 30. Se você estuda moda ou se você gostaria de conhecer a história da moda, porque você quer fazer um estilo assim, com mais conteúdo, com mais cultura, com mais informações de moda, se você quer chegar nos lugares e explicar o seu look, falar por que você está vestido daquele jeito, e se você quer misturar esses conhecimentos em uma só imagem, é aqui que você vai encontrar todos os conhecimentos necessários para enriquecer a sua imagem de muita informação de moda. Então, continuando na playlist falando sobre os acontecimentos a partir dos anos 20, que a gente começou há 2 semanas atrás. Também gostaria de pedir desculpa a vocês, tá? Por não ter compartilhado semana passada o vídeo da década dos anos 30, porque realmente eu não consegui, né? Não deu tempo de fazer esse compartilhamento aqui com vocês, tá? Mas hoje a gente já está resolvendo esse problema, né? Hoje a gente já vai falar dessa década dos anos 30 e vamos começar. Ocorrida entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a crise de 1929 foi um dos acontecimentos mais impactantes da história contemporânea. Essa crise ocorreu nos meses de setembro, outubro de 1929, nos Estados Unidos, quando o valor das ações da Bolsa de Valores de Nova York despencou bruscamente, provocando a sua quebra. Quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que desencadeou, por sua vez, a Grande Depressão Americana, que durou até meados de 1930. Então, o que aconteceu? Em 1929, no início dos anos 30, onde tudo parecia ser tão bem resolvido, questões econômicas, políticas, questões sociais, né, muito evoluída da década de 10 até a década de 20 e a partir da década de 1929, no início da década de 30, o que aconteceu? Em 1920, muitas coisas maravilhindas estavam acontecendo naquela década, porque aquilo ali era um pós-guerra, um pós-pandemia, tudo estava indo muito bem. Então, os investimentos aumentaram tanto, as pessoas investiram, tanto vendiam suas casas, apostaram na Bolsa de Valor, a ponto de desequilibrar a economia. Então, o que aconteceu? Na política, houve ali uma decisão de baixar esse valor para poder estabilizar tudo de novo. As pessoas que investiram em grandes empresas, as pessoas que venderam suas casas, venderam seus bens para investir na Bolsa de Valores de Nova York, eles quebraram e a economia se desequilibrou e a situação ficou um caos. Engraçado que quando acontece algum tipo de desequilíbrio, né, sempre tem alguém que se beneficia. Eu não sei se foi por causa desse desequilíbrio econômico, mas eu só sei que o que aconteceu, que o cinema, ele cresceu assim de uma maneira que anteriormente ele até então não tinha crescido tanto. O que aconteceu? A transição entre o cinema mudo e o cinema falado
foi de grande satisfação para a população que consumia um entretenimento mais completo. Já os profissionais da dramaturgia se sentiram desafiados por não esperarem, tanta mudança. Artistas de humor como Charlie Chaplin resistiu por muito tempo, o cinema falado. Diferente de muitos atores e atrizes que tiveram que largar as suas profissões por não conseguirem se adaptar. E por causa disso, teve que ter o aumento dos investimentos para o cinema, já que a procura aumentava juntamente com a sua lucratividade. Foi fundamental que Hollywood se tornasse uma indústria forte, porque Hollywood era, juntamente com outras indústrias de cinema, era igual, era parecido, o nível não era melhor. E nessa época, Hollywood teve um grande avanço por apostar na tecnologia e também ampliarem os seus estúdios de gravação. Hollywood se destacou comparada aos outros estúdios de produção de entretenimento. E aí o cinema começou a ganhar mais força, a população começou a frequentar mais cinema, a ter mais interesse. O cinema internacional, mundial, começou a crescer de uma forma muito grande e começou a influenciar também ainda mais a população com os seus comportamentos, as suas criações e até mesmo na moda, é claro. E é sobre isso que a gente está falando aqui, Os reflexos da sociedade no nosso comportamento na moda. Agora, falando das obras de artes, elas seguiam aquele modelo mais imperfeito de representatividade dos anos 20, dava continuidade nos anos 30. E uma obra de arte muito conhecida e famosa até hoje, com 349 centímetros de altura por 776 centímetros de comprimento, que é a Guernica. Gente, se não for Guernica, é a Guernica. Vocês vão me perdoar, tá? Porque as pronúncias nem sempre eu consigo falar aqui, porque são várias diferentes, em línguas diferentes. Que foi uma das obras, mais famosas de Pablo Picasso, pintada a óleo em 1937. É uma declaração de guerra contra a própria guerra e um manifesto contra a violência. Então, esse quadro, ele ficou muito famoso, Porque essa cidade da Espanha foi atacada por aviões nazistas e foi completamente destruída. Bota que foi 90% da cidade destruída. Essa imagem foi uma imagem que ficou marcada na década de 30. Uma imagem que é uma imagem artística e conhecida até hoje. Agora, falando da silhueta, os registros históricos mostram que, em época de crise, a moda se tornou menos ousada. Na década de 30, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York do ano anterior espalhou seus reflexos pelo mundo. Imperou nesta época o visual sóbrio e sofisticado. Buscava-se passar um ar mais adulto e elegante. A criação do shape com as saias godê e evasê, as capas, os boleros, as luvas, que antes eram usados tanto no inverno quanto no verão, Elas começaram a ser acessórios, não só para se aquecer, mas também serem acessórios. Acredita-se que no verão as luvas deveriam ser mais fininhas para não aquecer tanto as mãos, Porque as luvas, elas eram mais para aquecer, e aí começaram a voltar a ser acessório também. Agora, nas referências esportivas, a moda dos anos 30 descobriu o esporte, a vida ao ar livre e os banhos de sol. Entre as grandes inovações da época, tivemos os modelos de saia godê, evasê, o famoso shape A, marcando a cintura, formando uma silhueta elegante que caracterizou os anos 30, o shape A, no caso, o shape da letra A, ou seja, aquela modelagem mais triangular da saia. Gente, voltando lá nas roupas de banho, o que aconteceu? As peças de banho, elas começaram a ficar menores, mais decotadas
e aparentar muito mais biquínis do que na década anterior. Um dos nomes mais conhecidos nessa época como empreendedora de moda e também estilista era Gabriela Chanel, ou seja, Gabrielle Chanel, que é a Coco Chanel, Violette Jeanine Lavigne e Elsa Schiaparelli, que ganhou grandes projeções nos seus looks inovadores. Lembrando que Elsa Schiaparelli, ela era uma grande amiga, bem próxima ali de Salvador Dalí, então ela tinha referências ao surrealismo e por ser bem ousada e marcar bastante a sua personalidade profissional como estilista, ela arrumou ali uma grande concorrente, ou seja, acho que a Chanel arrumou ela como uma grande concorrente porque Chanel já era muito conhecida, então elas ficaram sendo concorrentes, apesar de ter um shape bem diferente uma da outra, né? Tanto que Schiaparelli lançou um vestido com lagosta para poder aí entrar no embalo daquelas artes mais modernas, e aí esse vestido ficou muito conhecido e hoje em dia ele é exposto aí em museus do mundo inteiro. Já que eu já falei de todos esses acontecimentos, eu vou falar agora sobre a silhueta. O que mudou na silhueta? A gente já falou aqui de tudo que aconteceu, né? Das luvas, da modelo saia, do modelo mais sóbrio, né? Do modelo mais elegante, mais adulto, diferente da década anterior. Na década anterior, a gente viu uma mulher mais andrógena, aquele modelo mais reto, mais moderno, mulheres com calças, mulheres com vestidos sem curvas. Ok, agora a gente já vê a cintura novamente marcada, a gente já vê a saia mais longa e a gente também consegue ver uma elegância e uma maturidade nessa silhueta, que voltou a ser mais feminina, só que de uma forma mais sóbria, não como na década de 1910, né, que ainda tinha aquela silhueta muito marcada, de uma forma muito rígida. Essa silhueta, essa cintura e esse corpo feminino de 1930 está sendo marcado de uma forma mais sutil, de uma forma mais natural, né? Não tem armação como em 1910, porque em 1920 a moda ela perdeu totalmente a armação, ela ficou muito confortável, ela ficou muito moderna. As mulheres ficaram, né, mais futurísticas. Agora, em 1930, algumas coisas, algumas referências da década de 10 voltou. Por que isso acontece? É o que a gente precisa entender, o comportamento da sociedade, para entender por que às vezes, né, por que não deu continuidade naquela moda mais andrógena, mais futurística. Porque toda vez que a tendência ela toma conta do comportamento social, tá? Em grande parte, nem sempre é 100%, tá? Da população em 100%. Às vezes é aí 80%, 90%, né? Aquela, como por exemplo, essa moda do color blocking, que pegou aí toda a população mundial, em todos os lugares você via postagem de color block em tudo, em todo tipo de perfis, né, de moda, você sempre via. Então, por que essa moda aí, que era andrógena, ela voltou com as referências da outra década? Porque ficou saturado aquele modelito mais futurístico, aquele modelito que fez todas as mulheres se comportarem de uma forma muito diferente, né? Comparado aí na década anterior. Então, aquilo ali ficou saturado. E aí, o que aconteceu? Voltou-se a ter de novo aquele interesse de ter
aquele shape, aquela modelagem, aquela silhueta mais feminina, mas de uma forma um pouco repaginada. Então, gente, eu acho que eu consegui ajudar vocês com essa informação dos anos 30, né? Falando da moda dos anos 30. O que acontece? Dos anos 20 para os anos 30, foi isso que aconteceu. Mas a gente vai para os anos 40. Os acontecimentos sociais foram cruciais para muita coisa, para tudo que vai acontecer na década de 40, que foi um período de guerra novamente, tá? Novamente, mas dessa vez a Segunda Guerra Mundial, tá? Em 1940. E aí, eu espero que a semana que vem esse vídeo dos anos 40 esteja prontinho, novinho, repaginado, tudo lindo, maravilhoso, para trazer aqui para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Obrigada por estar comigo aqui até agora. Um beijo e tchau, tchau!